abençoada. Pega aí. Você tem uma Bíblia, é um privilégio ter uma Bíblia. Quantos aqui entendem que tem países aí que não pode ter a Bíblia? Tem países aí que nem no celular as pessoas conseguem ter Bíblia, irmãos, nem no celular. E para nós é uma honra, nós podemos ter a Bíblia. Você pode chegar num culto como esse, com portas abertas, e levantar assim, erguer a sua Bíblia mais alto que você puder. Um culto aqui sendo gravado, você pode erguer a sua Bíblia e falar assim: essa é a minha Bíblia. Isso é uma bênção. Vamos declarar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Vamos orar ainda em pé. Pai, fale conosco. Ore, irmãos, ore por essa palavra, ore mesmo, ore por essa palavra, ore, abençoa aqui minha vida, abençoa aqui o Danilo, abençoe, ore por nós, ore por essa palavra, ore para que Deus use, ore para que o Espírito Santo fale através de nós, ore. Pai, em nome de Jesus, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder, Pai, para que a fé dos teus filhos reunidos aqui em Promissão, ó Pai, não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Deus, aqueça o nosso coração pela exposição da sua palavra, assim como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Aqueça o nosso coração, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito caia sobre nós, assim como caiu quando Pedro pregava a família de Cornélio. Ó Pai, essa é a nossa fé, Deus. Que o teu servo fale, ó Pai, como quem tem autoridade, não como escribas e fariseus. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Se assenta aí, por favor, abra o seu coração, abra aí a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Essa é uma mensagem, irmãos, que desde quando tive o privilégio de começar a pregar, mesmo antes de pastorear, sempre eu volto a esse texto, e eu prego para mim e para os irmãos, sempre, repetidas vezes, porque nós precisamos lembrar isso. O que nós vamos ver aqui, palavra simples, um dos menores versículos da Bíblia, mas é uma verdade que nós precisamos estar lembrando o nosso coração constantemente. Nós pastores, lembrando a nossa congregação o tempo todo, como diz o apóstolo Paulo, falando as mesmas coisas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Essa mensagem essa manhã é apenas para lembrar você. 1 Tessalonicenses 5, 19. Diz assim: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Olha que versículo tão curto, ao mesmo tempo tão profundo. Não apagueis o Espírito. Depende da sua versão, não extinguais o Espírito. Não permita que o Espírito Santo se apague. Vamos memorizar esse versículo junto, irmãos? Vamos pegar na minha versão aqui. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 19. Todo mundo junto? Não apagueis o Espírito. Vamos lá? Não apagueis
o Espírito. O que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,19? Amém. Então, irmãos, esse texto que você acabou de memorizar nunca mais vai sair da sua mente, do seu coração. Essa verdade, não apague o Espírito. É uma palavra diretamente para nós, igreja. Não apague o Espírito, ou não permita que o Espírito Santo se apague. Paulo está fazendo duas coisas aqui. A primeira delas é fazendo menção de um dos símbolos do Espírito Santo, que nós sabemos que o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Inclusive nós temos falado dele aqui no nosso curso de maturidade, sobre o Espírito Santo e os símbolos. Um dos 7 símbolos do Espírito é o fogo. Fogo é símbolo do Espírito Santo. Então Paulo pega o símbolo do Espírito Santo, não apague o fogo, o símbolo do Espírito Santo, não apague o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo seja um fogo, mas o fogo é símbolo do Espírito Santo. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos ou acreditamos muito que Paulo está com um texto em mente. Eu queria que você abrisse lá Levíticos, o capítulo 6, versículo 13. Levíticos, capítulo 6, versículo 13. Nós cremos que o que Paulo diz para nós, através da igreja de Tessalônica, é uma aplicação prática desse texto aqui, literal desse texto. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora eu queria que você fosse comigo lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Eu sempre cito apenas esse texto, mas hoje eu quero ler com os irmãos. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouro, não a imagem real das coisas. Parte A que eu quero só, porque aqui já começa a falar, aplicando provavelmente para Jesus, mas olha só. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouro, não a imagem real das coisas. Então, quando Paulo pega, não apague o Espírito, ele está fazendo menção do que acontecia, a lei de Deus, a ordem de Deus aos sacerdotes, que era manter o fogo do altar aceso. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Hebreus 10:1 diz que o que aconteceu na antiga aliança, todas as coisas que aconteciam ali na antiga aliança, ainda que literal para eles, ainda que era um fogo literal, o sacerdote precisava mantê-lo aceso. Esse fogo, na verdade, é apenas uma sombra dos bens vindouros. Que fogo é esse, irmãos? Que fogo é esse que era representado ali no fogo do altar, que precisava ser alimentado pelo sacerdote para não se apagar? Que fogo é esse que a Bíblia chama de sombra de algo que viria? Que fogo é esse? Certamente é o fogo do Espírito Santo. Certamente o sacerdote da antiga aliança estava alimentando as chamas do que viria na sua plenitude, o fogo do Espírito Santo. Agora, os dois textos também, eles são bem parecidos na sua colocação, porque olha a ordem que Deus vai dar ao sacerdote. Volte lá, irmãos, volte lá. Hoje você está abrindo bastante a Bíblia. Levíticos capítulo 6. A ordem de Deus. E se nós entendemos o princípio por detrás, a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Levíticos 6, versículo 9. Lembra que o 13 é: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Versículo 9: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, e aqui só parando aqui, Arão, aqui fala de sacerdócio, o sacerdote Arão.
Lembra que também um sacerdote Arão também é uma sombra. Quem é o sacerdote? Nós somos sacerdotes hoje. Sim ou não? Quantos sacerdotes temos aqui? Diga amém. Ah, pastor, eu sou sacerdote. Pensava que era só o pastor que era um sacerdote. Não. O Pedro diz que vós sois sacerdócio santo. Você é um sacerdote. Vamos continuar lendo nessa nova perspectiva. Dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Nela se manterá acesa o fogo do altar. O sacerdote, aqui no caso Arão e os filhos de Arão, Arão e a descendência aqui sacerdotal, o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. 12. O fogo, pois, sempre estará sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A pergunta é: Deus tem poder para manter o fogo do altar aceso? Sim ou não? Tem. Agora, se Deus tem poder de manter o fogo do altar aceso, por que Deus deu uma ordem dizendo assim: Arão, a sua função sacerdotal é toda manhã você vai tirar as cinzas do altar e vai colocar lenha nova, e o fogo arderá continuamente sobre o altar? Por que Deus dá uma ordem para Arão, dizendo: Arão, você precisa colocar lenha no meu altar para que o fogo fique aceso? Mas Deus poderia mandar fogo do céu continuamente. Deus poderia fazer com que o seu fogo ficasse aceso no seu próprio altar. O altar é de Deus, a lei é de Deus, o sacerdote é de Deus. Mas ele disse: coloque lenha, tire cinza, coloque lenha, tire cinza. E a pergunta é: por quê? Por que Deus não manteve o seu próprio fogo aceso no seu próprio altar? De tantas respostas, talvez uma seja: existe a participação ou a responsabilidade sacerdotal para manter o fogo aceso. O que muito crente se confunde, irmãos, às vezes, é entender que, parece estranho que eu vou dizer, que Deus vai fazer tudo sozinho. Tem muitas pessoas que se confundem e elas acreditam que não existe participação humana. E entenda que eu não estou pregando sobre salvação. Contextualizo o que eu estou pregando. Muitas pessoas não entendem que está colocada sobre ela pelo próprio Deus a ordem, que é responsabilidade nossa tirar lenha, tirar cinza e colocar 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 lenha. É responsabilidade nossa. E sabe como que a maioria de nós ficamos? Nós ficamos assim: Senhor, mantenha o fogo aceso. E Deus está dizendo assim: manter o fogo aceso é você. Fala comigo assim: é minha responsabilidade colocar lenha no altar para manter o fogo aceso. Agora, fique com esse contexto em mente. Vem um apóstolo Paulo, o nosso apóstolo dos gentios, e ele fala para você assim, ele fala, só falta botar o seu nome lá: não apagues
não apagueis, não extinguais o Espírito Santo. Não apague. Primeira pergunta: e se o sacerdote Arão e os seus filhos não colocassem a lenha no altar, o que ia acontecer? O fogo ia se apagar? Sim ou não? Ia apagar. Aí Paulo fala assim para a igreja. Quem é a igreja aqui? Você. Não é, a igreja não é o prédio. O prédio é o prédio da igreja. A igreja é você. Aí Paulo fala para você assim: não apague esse fogo. Se o sacerdote não colocasse a lenha lá no altar, quem estaria apagando o fogo? O sacerdote. Porque ainda que o fogo iria apagar sozinho, mas o apagar do fogo seria pela negligência do sacerdote. Então o sacerdote é diretamente culpado pela falta de fogo. Aí Deus olha para você, igreja, e fala assim: não apague o fogo. Não apague o fogo do Espírito. Existe uma responsabilidade, uma lei de Deus dada para nós, que é não apagar o fogo do Espírito. Sabe o que eu escuto muito? Ah, pastor, eu não estou fazendo nada. Eu lembro que uma vez eu fui corrido pela minha professora na escola, nunca mais esqueci essa frase. Eu não sei, algumas coisas ficam na gente, né? Estava na escola, na sala de aula, a professora me chamou a atenção na frente dos alunos. Eu falei assim: professor, eu não fiz nada. E ela falou: por isso que estou chamando a atenção. Se estivesse fazendo alguma coisa, eu não precisava de eu chamar. Eu nunca esqueci isso, mas eu não sei porque que isso ficou na minha mente, no meu coração. Nunca esqueci. Professora, eu não estou fazendo nada. Ela: então, exatamente por isso que eu estou te corrigindo. Devia estar fazendo alguma coisa. E eu encontro pessoas, irmãos, ao longo do ministério pastoral. Eu encontro pessoas que falam assim: pastor, eu não consigo entender, pastor. Tem uma semana, pastor, que eu estou cheio de Deus, eu estou voando, eu estou expulsando demônio, eu estou profetizando, eu estou pregando, eu estou fazendo, está acontecendo as coisas, mas na outra semana, pastor, eu estou tão vazio, pastor, mas que... Pastor, eu fui numa conferência, pastor, lá. Aí o fogo veio, queimou o altar. Mas pastor, eu estou tão vazio. Aí eu não pequei, eu não errei, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Quem está entendendo isso aqui? A nossa função, a ordem nossa é manter o fogo aceso. Fala comigo, se manter o fogo aceso. Quantos entendem que, escuta isso aqui. Isso aqui também tem a ver com a anatomia, a nossa anatomia. Você pode ir na melhor conferência. Pensa num grande líder espiritual no mundial aí. Pensa nele aí. Obrigado, vocês pensaram no pastor Nilson Vaz. Obrigado, gente. Pensa numa pessoa cheia de Deus. Gente, obrigado. Não precisava, não podia ter pensado em outro. Se você for numa conferência dessa pessoa, num culto, algo, eu gosto muito, irmãos. Eu gosto muito de participar de conferência, de receber. Esse dia eu tive o privilégio de sentar para ouvir Hernando Dias Lopes. Enfim, eu gosto, irmãos, eu gosto. Só que eu percebi que eu ia numa conferência, por exemplo, eu participei a última, quem mais me abençoou na última foi o pastor Hernando Dias Lopes. E eu penso no que saí de lá, irmão, assim, sabe aquela coisa, tipo, cara, tô cheio. Só que você percebe que não dura mais de 15 dias. Não dura mais de 15 dias. Porque a ideia de Deus, irmãos, não é um fogo permanente. A ideia de Deus é que nós entendamos a responsabilidade de alimentar. Então, às vezes a gente sai, aí começa, mas não é que tem alguma coisa errada conosco.
Não é que a gente não tem capacidade de manter, enfim, a ideia é: não podemos negligenciar a parte que Deus confiou a nós. E ela é muito simples, é apenas manter o que Deus está fazendo. Se a gente entender, irmãos, e é por isso que eu volta e meia estou pregando sobre isso para mim e para os irmãos, se a gente entender que a nossa responsabilidade é manter o fogo que Deus já enviou, irmãos, a nossa vida espiritual muda. A nossa vida espiritual vai mudar. Não apague o Espírito Santo. Deixa eu repetir uma verdade para você. É nossa responsabilidade manter o fogo aceso. Parece estranho que eu vou dizer aqui, mas essa não é a responsabilidade de Deus. Essa é a sua responsabilidade. É pegar lenha. Pela manhã, eu fico imaginando um sacerdote, o cara acordou ali pela manhã. Sabe qual era a primeira função dele? Falar ao povo. Sim ou não? Falar ao povo. Ir para o altar. Colocar fogo no altar. Sabe o que a gente aprende? E aí também vai uma palavra para os ministros. O sacerdote não tem permissão de ministrar ao povo se primeiro ele não tiver ido ao altar e alimentado o fogo. Quem manifesta fogo em público sem fogo no altar pessoal de Deus, não é fogo de Deus, é fogo estranho. Primeiro, altar, fogo, está fumegando, fogo, fogo. Depois, ministra aos irmãos, ministra às pessoas. Irmão, sem uma vida devocional e fogo no altar, o Espírito Santo vai se apagar em nós. Eu não sei como que você é, irmãos, mas deixa eu falar aqui. Na minha caminhada com Jesus, eu descobri que as minhas piores fases eram exatamente as fases do pior tempo devocional. Eu não sei como é com você, ou como foi, mas eu percebi que os meus piores momentos, os momentos de mais frieza espiritual, de menos fogo espiritual, era exatamente o tempo de mais negligência ao altar, mais negligência a manhãs com Deus. Sabia que o primeiro aspecto da frieza espiritual não é deixar de ministrar às pessoas. O primeiro aspecto de frieza espiritual é deixar de ir ao altar de Deus. Tem muita gente que acha que o primeiro aspecto de esfriar é parar de vir aos cultos, ou à reunião de culto. Nossa, fulano não está vindo mais, essa pessoa esfriou na fé. Não, o primeiro aspecto é quando ela deixa de ir no altar pessoal, que é lá que ela acende o fogo. Não tem mais prazer na oração, não tem mais prazer no jejum, não tem mais prazer na busca, não tem mais prazer nos louvores. Não cultuar na congregação é apenas a consequência do fogo que está se extinguindo, do fogo que está se apagando. Vocês estão comigo? Sim ou não? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Em contrapartida, sabe o que eu descobri? Os momentos onde o altar é visitado. E coloque amor nas minhas palavras, irmãos, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que a gente entre e sai da presença de Deus, por favor. Mas o momento onde você entende a sua parte em manter aceso, estou usando apenas uma figura de linguagem aqui, que você vai colocar lenha no altar. O momento que eu percebi que eu estava colocando mais lenha no altar, consequentemente, eram os momentos de mais fogo espiritual sobre a minha vida. Não necessariamente esse fogo tem que ser ministrado às pessoas,
Porque fervor não é apenas manifestação de Deus, onde as pessoas olham para um ministro e falam assim: ó, como esse homem é cheio de Deus. Não tem nada a ver com isso. Mas é o coração queimando, incendiado diante de Deus. É você olhar para você, independente se alguém vai perceber isso ou não, se o teu cônjuge vai perceber, se seus filhos vão perceber isso ou não. Você olha para dentro de você e fala assim: cara, eu estou cheio de Deus, eu estou queimando por Deus, Deus é o meu deleite, Deus é o meu prazer, eu quero mais de Deus. Começamos o jejum de 100 dias, irmãos. Sabe por que a gente faz às vezes esse jejum de 100 dias? Sabe por que eu me proponho a vir aqui a orar às 4 da manhã? Eu brinquei com o Carlinho Carro quando eu cheguei. Eu falei assim: cara, hoje eu estou só o filezinho da borboleta. Só o filé, irmão. Pensa num cara que desceu ali, só o filezinho da borboleta. Eu falei: Deus, falar hoje de manhã é uma luta. Por quê? Porque eu sei que quando eu durmo pouco, meu raciocínio fica lento. Raciocínio fica lento. Mas eu saí daqui hoje às 6 da manhã para ir embora, dormir um pouco, e eu fiquei assim: cara, que deleite, que bênção. Agora, por que propõe isso? Pastor, podia ser uma outra forma, de um outro jeito. Mas, irmãos, para mim é muito bom, porque eu preciso me obrigar às vezes. Por que eu vim aqui no altar e falei para os irmãos? Eu poderia vir sem falar para ninguém, eu poderia ficar na minha casa. Agora, quando eu subo no altar e eu me exponho, aqui nós estamos em mais ou menos 50 nações. Aí eu profetizando. Quando eu me exponho e falo assim: eu estarei, irmãos, não tem mais a opção de eu falar assim: ah, cara, hoje eu estou cansado, fui dormir tarde. Não, eu falei que ia estar, eu preciso estar. Porque às vezes você acha que, mas o pastor deve ser fácil, deve fluir as coisas, né? O pastor deve ter um canal assim aberto. Não tem nada a ver, irmãos. Os homens do púlpito, os homens do altar, os ministros de louvor, pode ser, põe a mão no que eu vou dizer, pode ser tão preguiçoso espiritualmente quanto qualquer membro da igreja. Ou ele pode ser tão aplicado e tão dedicado quanto qualquer membro da igreja. Se você tem dificuldade em buscar a Deus, deixa eu dar uma palavra para você aqui para eu continuar. Se proponha a fazer algo onde você vai se cobrar. Quem está entendendo isso aqui? Pastor, o meu devocional não flui, pastor, não acontece assim. Sabe qual é a boa notícia? O meu também não. Irmão, se eu não tomar cuidado, eu posso ficar uma semana sem abrir esse livro aqui. Não, misericórdia, acho que eu vou mudar até de guia depois que o pastor falou isso. Se eu não tomar cuidado, eu posso ficar um dia sem orar. Eu posso ficar 2 dias sem orar. Eu posso ficar 3 dias sem orar. E aí no primeiro dia eu percebo. No terceiro dia minha esposa percebe. Depois de uma semana todo mundo percebe. Porque o fogo vai apagando. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Se o seu devocional não fluir natural, vai pela ordem de Deus. É minha responsabilidade. Não é o pastor que vai colocar fogo para mim. Não é o irmão que está do meu lado que vai colocar fogo para mim. Fala assim, ó, sou eu. Não fala assim, sou eu. Fala, sou eu. Não apague o fogo do Espírito. Se você entrou aqui, irmãos, essa manhã, você na sua casa, você que está depois nesse culto gravado, se você olha para você e você não vê o fogo do Espírito, não é por causa do pastor, não é por causa da igreja, não é por causa da pandemia, não é por causa da cidade, é porque você deixou, você negligenciou a sua parte. Muito fogo, pouco fogo não tem nada a ver com pandemia. Tem nada a ver com pandemia. Tem nada a ver, irmãos.
Tem nada a ver com igreja, nada a ver com pregação, nada a ver, nada a ver. Tem tudo a ver com alguém que olha para si e fala assim: eu preciso encher do fogo, eu preciso alimentar o fogo, eu preciso ir ao altar todo dia, toda manhã. Eu posso dar um conselho para você, irmão? Só conselho, tá? Não estou dizendo que isso aqui tem que ser assim, por favor, mas deixa eu dar um conselho para você. Se você puder escolher um horário para você orar, tempo devocional com Deus, leitura da palavra, faça pela manhã. É diferente. O sacerdote aqui ia pela manhã. Ah, pastor, eu gosto de fazer à noite. Deus te abençoe. Não estou dizendo que tem que ser assim, mas o sacerdote ia pela manhã. Pela manhã, a pessoa acordou, a mente fresca, coração fresco. Ela vai diante de Deus. Então ela ora, gasta tempo, investe as primícias do dia diante do Senhor. De manhã não brigou com ninguém ainda, não chutou cachorro de ninguém, não foi mordido pelo cachorro do vizinho, ninguém jogou lixo para sua porta, ninguém falou mal de você ainda, não aconteceu nada. Você está com o seu coração ali em Deus. Aí chega de noite, a pessoa quer orar, mas já vai orar pensando: não, rapaz, mas meu chefe me chamou a atenção na frente de todo mundo. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? O ideal é você fazer ao longo do dia, mas se você pudesse escolher um, pegue amanhã. Irmãos, que bênção seria se nós aqui no Brasil fizéssemos como os irmãos sul-coreanos, que como nação, todos acordassem antes de ir para os seus trabalhos, dobrar o joelho e orar, e orar, e orar, e orar. Fogo no altar. Fogo no altar. Volta aqui. 1 Tessalonicenses 5, nós vamos terminar, vamos ler 3 textos aqui, eu termino. (5:16) 5:16. Nós lemos o 19, olha o 5:16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo. Não desprezai as profecias. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Sabe por que eu li o contexto agora? Para você perceber que colocar a lenha não é um fato, não foi um fato isolado de Arão. Aqui, verso 19, está entre não desprezar a profecia, orar sem cessar, em tudo, e não é por tudo, é em tudo dai graças. Então Paulo está dizendo assim, da nossa responsabilidade social e espiritual, natural e espiritual, em relação a Deus e às pessoas. O colocar lenha, orar sem cessar, não desprezar o Espírito, não desprezar a ação do Espírito. Quer mais um texto? Abra em Efésios, no capítulo 5, versículo 18. Efésios 5:18, é um texto clássico para esse momento. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, vírgula, mas enchei-vos. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há contenda, devassidão, libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos aqui, do grego, é a palavra plero, que quer dizer completar até a borda. Sabe qual que é a ideia aqui? Imagine que você morasse num país como os Estados Unidos, que não tem um frentista, que você que vai na bomba e você enche o tanque do seu carro.
E você então vai na bomba, o seu tanque está vazio, você vai naquela bomba, você coloca ali no tanque do seu carro, então você completa até a borda. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Você está andando com um tanque espiritual vazio, porque você quer, porque a minha palavra para você é: encha até a borda, encha até a borda, encha até a borda, encha até a borda. Alguém um dia disse: pastor, eu parei na fé. Sabe por que você parou? Porque o tanque estava vazio, o carro não anda sem gasolina, irmãos. Eu lembro uma vez, irmãos, eu tenho vontade de rir aqui. Eu estava com dinheiro no bolso, irmãos, confesso, estava com dinheiro no bolso. Eu olhei para o tanque, eu não queria parar por algum motivo. Eu falei assim: dá, imagina o cálculo, dá para chegar. Olhei para o tanque, para o painel do carro, falei assim: dá para chegar, dá. E fui. A Avenida Antônio Carlos, uma das principais que liga o centro aos bairros. Eu falei: dá para chegar. Aí o carro começou a pipocar. Aí eu comecei até a orar. Falei: ô Jesus, não deixa acabar aqui não, Senhor, pelo amor de Deus. Mas eu não tinha dinheiro no bolso. Passei na porta de 3, 4 postos de gasolina. Aí eu parei, irmãos, pensa no caos. O carro parado ali, sem como fazer nada, o povo passando, xingando até a minha 4ª geração. Ô seu... E sabe por que muitos de nós estamos parando? Porque está andando com o tanque vazio. Está fazendo cálculos, não dá para chegar, não dá para fazer, não, eu vou. Dinheiro no bolso, recursos espirituais Deus já colocou na sua mão. Posto de gasolina já está lá disponível, mas você não entra com o teu carro. E quando o carro para, o carro parou. Plero, complete o seu tanque. Complete o seu tanque. Sabe que o avião que a gente foi conhecido como avião da Chapecoense, né? Eu vou usar essa expressão popular. Sabe que o avião da Chapecoense caiu? Porque o piloto acreditou que o combustível era suficiente quando não era. Quem está entendendo isso aqui? Agora, olha a continuação aqui. Enchei o Espírito Santo, verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enchei-vos como? Falando. Toda vez que você encontrar a palavra na Bíblia, encher, manter, vai ter uma ação antes ou depois. Parece heresia que eu vou dizer aqui, mas Deus não vai fazer sozinho. Deus não vai fazer sozinho. A parte mais difícil Ele já fez, Ele já enviou o Espírito. Paulo olhou para Timóteo e falou assim: Timóteo, reavives o dom que há em ti. Ou seja, Deus já colocou em você, Timóteo, a parte mais difícil Deus fez. Agora é você que tem que reavivar, é você que tem que acender, é você que tem que colocar fogo no seu coração. Fique em pé, por favor, deixa eu orar por você. Eu sinto uma unção aqui nessa manhã, meus irmãos. Eu sinto como que o Espírito Santo convencendo algumas pessoas da negligência. Eu sinto como que o Espírito Santo puxando algumas pessoas para o tempo devocional. Eu sinto como que o Espírito Santo trazendo algumas pessoas para um entendimento da vida espiritual, que não é um momento apenas.
Irmãos, nós pastores ao redor, vou falar de Brasil, que eu conheço muitos, nós temos insistido várias vezes para as pessoas não negligenciar o culto, não negligenciar a igreja, as pessoas cultuarem, se propor a cultuar. Nós temos pregado isso várias vezes, porque não é para ser chato, irmãos. Não é para ser chato, não, pastor, é chato demais. Não é por causa disso, é porque nós entendemos que se você ficar sem fazer nada, você vai esfriar sua fé. Se você ficar sem fazer nada, o fogo vai embora. Se você ficar na sua casa, apenas lá, e você não prestar atenção no que Deus está fazendo, você vai se esfriar. E depois que se esfria é mais difícil. Eu conversei com muitos chamados desviados, e eles falam assim: pastor, eu tenho vontade, mas não tenho força. A pergunta aqui, irmão, qual que é mais fácil, alimentar uma chama ou reacender uma brasa? A pergunta é: o que é mais fácil, manter uma chama ou reacender uma brasa? Aproveita enquanto você está queimando por Deus e coloque a lenha. É simples. Mas depois que tiver só aquela fumacinha, irmãos, o processo é mais difícil, leva mais esforço, é mais dedicação ainda. Não deixa a chama ter que apagar, para você entender que precisa acender. A gente precisa viver o que prega e pregar o que vive. Eu não tenho memória. Eu não vou dizer que nunca faltei, mas eu não tenho memória hoje. Se eu buscar na minha memória, e olha que ela é boa, eu não tenho memória de um domingo em 13, 14 anos, quando eu entendi isso aqui. Faz 14 anos que eu entendi essa mensagem que eu prego para mim. Fazem 14 anos que eu não tenho uma memória de eu ter faltado um culto aos domingos. Eu não tenho memória. Se eu tentar buscar na minha memória um domingo que eu tenha faltado, eu não encontro. O tempo que morei em Belo Horizonte, fazia conferência na Lagoinha, eu não tenho memória de eu perder as conferências, não tenho memória. Pastor, o senhor está falando do senhor? Não estou falando de mim não. Porque se a minha vida não for uma inspiração para você, também ela não serve. Porque as coisas de Deus, irmãos, elas não vêm assim por acidente. Nós precisamos uma hora falar assim: Senhor, eu vou entender a minha parte, porque meu coração está frio. Deixa eu falar a última coisa, põe amor nas minhas palavras. Eu ia terminar, mas eu estou sentindo de falar isso aqui. Eu não estou dizendo de promissão, estou dizendo da minha caminhada cristã. Sabe o que eu mais encontrei no gabinete pastoral? Pessoas que quando saem da igreja, a primeira coisa que elas fazem, não estou dizendo trocar de igreja, mas os membros são livres. Rebanho não tem que ter cerca, membro é livre para ir congregar onde ele quiser. Se o pasto for verde, ele fica. Se o pasto estiver seco, ele vai comer capim em outro pasto. Não estou dizendo isso, são pessoas que se afastam do evangelho. A primeira coisa que elas fazem quando elas se desviam é procurar alguma coisa para elas colocarem a culpa. Ah não, eu saí por causa, acho que faltava fogo naquela igreja, acho que a pandemia veio. Não, irmãos, deixa eu te falar claro para você com todo amor e carinho: você perdeu o fogo do Espírito. O fogo foi embora. Mas sabe qual é a boa notícia? O Espírito Santo quer fazer isso aqui na sua brasa, ó. O Espírito Santo vai soprar. Quem recebe isso aqui? Você na sua casa, o Espírito Santo está soprando aí, ó. Quando o Espírito Santo soprar, vai dar uma chama, aleluia. Vai dar uma chama. Agora o que eu faço, pastor? Coloca lenha, coloca lenha, coloca lenha, coloca lenha, coloca lenha, coloca lenha. Você pode orar, você pode colocar lenha aí. Enquanto ele sopra, coloca lenha. Enquanto ele sopra, você pode fazer isso.
Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, e enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. A parte difícil Deus fez. A parte difícil Deus fez. Deus encheu você de fogo. A sua parte é simples. É apenas manter aquilo que Deus fez no seu coração, está fazendo em você. Vamos fazer a última oração. Você pode colocar a mão no teu coração, na altura do teu peito. Ora assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, vou orar sozinho por você. Você que está orando dizendo assim: Senhor, eu estou recebendo o Senhor como meu Salvador. Ou você que já queimou pelo fogo do Espírito, mas você percebeu que esse fogo não estava mais aí no seu coração. Você se desviou. Eu quero orar por você que está reconciliando com Jesus também. Para isso, eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Temos aqui uma pessoa para Jesus. Cadê a segunda pessoa? Que diz assim: pastor, eu estou me reconciliando com Jesus essa manhã. Pastor, eu estou recebendo a Jesus como meu Salvador. Tem mais alguém? Você na sua casa aí, de repente, você está aí com a sua mão erguida e agora, num sinal de fé também, vai aparecer na sua tela o nosso telefone, ele é o WhatsApp. Envie uma mensagem para nós. Nós queremos orar, cuidar de você. Meu irmão, sem constrangimento algum, vem aqui à frente, por favor. Deixa eu orar com você aqui. Pode ficar aqui pertinho de mim, aqui de frente para mim. De repente você não levantou a sua mão, mas você entende que o seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui. Eu quero orar por você aqui no altar. Tem alguém que quer receber mais? Alguém que quer receber Jesus como Salvador? Mais alguém que quer reconciliar com Jesus? Estenda a sua mão aqui, vamos orar. Pai,
Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, ó Deus, por essa decisão do Teu Filho, Deus. Sela no mundo espiritual. Completa a obra do Senhor. Teu Filho está reconciliando, ó Pai, com o Senhor. Completa a obra, Pai. Ó Deus, coloca esse fogo agora. Queima agora a vida dele, Deus, que esse fogo. Ele está reconciliando, ó Pai. Um dos aspectos do fogo é o fogo purificador. É o fogo que consome, é o fogo que refina. Tudo aquilo que não é do Senhor será agora consumido pelo fogo do Espírito na vida dele. Em nome de Jesus, todo mal agora será queimado pelo fogo do Espírito. Que a chama do Espírito Santo possa estar agora acesa no coração dele. E que ele saia daqui colocando lenha no altar, para que nunca mais ele se desvie da tua presença. Vai em nome de Jesus. Nós desligamos ele de toda ligação com as trevas, seja desligada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, a palavra diz que quando um pecador se arrepende, os céus fazem festa. Deus está fazendo festa pela sua vida. E se Deus está recebendo você com festa, nós queremos também receber você com festa aqui na igreja. Por isso eu vou contar de 1 até 3 e pedir para você virar, para você conhecer a sua nova família. Amém? 1, 2, 3, vire por favor. Te damos honra, aleluia! te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, pois teu é o poder, para sempre, amém. Aleluia! Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som. Que essa seja a sua oração. do céu, tua glória. Que essa seja a sua oração. Todas as manhãs seja a sua oração. Senhor, vem me incendiar. Meu coração é o seu altar. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus abençoa. Boa semana em nome de Jesus. Se tiver um peixinho assado na sua casa, um franguinho lá, chama o pastor. Chama o pastor para comer um frango.